Bom, vamos lá então para a correção do terceiro exercício de Química passado para a turma de primeiro ano do ensino regular. O exercício da página 33 do livro, né? Então, vamos realizar a correção desse exercício agora, tá bom? Então, vamos começar questão 10. Na questão 10, fala que quando um copo de vidro cheio de água gelada é colocado à temperatura ambiente, percebe-se que fica todo suado por fora pela formação de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. Esse fenômeno pode ser explicado por: letra A, pelo fato de a água gelada atravessar o copo, que é feito de material poroso. Será que é essa? B, pela evaporação da água do copo para a superfície externa. Será que é essa? Letra C, pela condensação dos vapores de água presentes na atmosfera na superfície gelada do copo. Será que é a letra C? Letra D, pela sublimação da água presente no ar atmosférico sobre a superfície externa do copo. E letra E, pelo fato de a temperatura do ar ser menor do que a da água do copo. Qual seria a alternativa correta aí para a questão 10? A gente observa isso quando a gente retira um copo com água, a água gelada da geladeira, coloca num copo de vidro, não bebe essa água e deixa em cima da mesa. A gente observa que ele fica todo suado, né, pelo lado de fora. E a gente observa justamente isso aí porque o ar atmosférico contém vapores de água. Quando esses vapores de água entram em contato com a parede do copo, como ela está numa temperatura mais inferior, o que acontece é o quê? A condensação desses vapores de água, ou seja, eles passam do estado gasoso para o estado líquido. E aí a gente vê aquelas gotículas acumuladas na superfície externa do copo, ok? Então, número 10, a alternativa C é a correta. Número 11. Um sistema constituído de gelo e água líquida a 0 graus Celsius e a nível do mar é aquecido gradativamente até que o sistema contenha apenas água líquida na temperatura ambiente. Esboce um gráfico de temperatura em função do tempo que represente o aquecimento desse sistema. Então, inicialmente, a gente tem um sistema que é composto por gelo e água líquida, ou seja, água sólida e água líquida, ambos a 0 grau, e esse sistema vai sendo aquecido até que toda a água sólida vire água líquida também, tá? E é pra gente demonstrar isso aí na forma de gráfico. Como será que vai ficar? Vamos lá, então, fazer esse gráfico. Bom, então, olha aí como é que o gráfico fica, né? A gente tem aqui um gráfico, né? Aqui a gente tem onde seria o eixo Y, eixo X. No eixo Y aqui a gente coloca valores de temperatura em graus Celsius. E no eixo X a gente coloca valores de tempo, ok? A questão fala que inicialmente tem-se um sistema com água sólida e água líquida a 0 graus Celsius e com o passar do tempo essa água sólida vira água líquida e que era para a gente representar isso através de um gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, no início, a situação inicial, a gente tem a temperatura 0 grau, onde a gente tem água sólida e água líquida, ou seja, está ocorrendo fusão, que é a passagem de sólido para líquido. À medida que o tempo vai passando, né, o que acontece? Esse sistema está recebendo aquecimento, então toda essa água sólida vai virar água líquida. Quando toda a água sólida virou água líquida e agora a gente só tem água líquida, agora sim a temperatura começa a aumentar novamente, ok? E durante esse intervalo de tempo a água é líquida, ok? É importante vocês lembrarem, eu ressaltar aqui que durante essa transformação, que é a fusão, a passagem de sólido para líquido, a temperatura ela se mantém constante, ok? Ela vai se manter constante aqui, não vai alterar, vai continuar sendo 0 grau.
tá? Só depois que toda a água sólida se transformou em água líquida, aí sim é que a temperatura começa a aumentar novamente, ok? Então, esse é o gráfico aí que a questão pede para fazer. Vamos agora para a questão 12. Questão 12 fala: um químico analisa algumas propriedades do acetato de etila, um dos componentes do removedor de esmalte de unhas, a fim de verificar sua capacidade de entrar em combustão, sua densidade e solubilidade em água. Quais dessas propriedades são físicas e quais são químicas? Então, é isso que a questão 12 pede para a gente responder. Vamos responder? Bom, então olha só. Dessas 3 propriedades aí citadas, capacidade de entrar em combustão é uma propriedade química, densidade é uma propriedade física e solubilidade também é uma propriedade física, ok? Vamos para a questão 13. 13. Não é recomendável experimentar, cheirar ou manusear materiais para identificá-los, pois há propriedades organolépticas que não oferecem segurança. Quais materiais não podem ser diferenciados apenas pelo aspecto visual? E aí? Questão 13 fala sobre as propriedades organolépticas, tá? Que tem a ver com cheiro, cor, tá bom? Gosto. Essas são alguns exemplos de propriedades organolépticas. Quais são materiais que a gente não consegue, não pode diferenciar eles apenas pelo aspecto visual, ou seja, apenas por propriedades organolépticas? Então, eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Se eu tenho 2 frasquinhos, um com álcool e outro com água, mas eu não sei o que é, eu não consigo identificar apenas pelo aspecto visual. Eu vou ver que os 2 são incolores, então eu não tenho como diferenciá-los. A mesma coisa com água e acetona, também não vou conseguir diferenciar eles apenas pelo que eu vejo, apenas pelo aspecto visual, ok? Então, são 2 exemplos aí, tá bom? Vamos para a questão 14 agora. Bom, então vamos lá, questão 14. Classifique as propriedades citadas a seguir em extensivas ou intensivas. Propriedades extensivas variam de acordo com a quantidade de material que a gente tem. Propriedades intensivas não varia com a quantidade de material que a gente tem. A temperatura em que o gelo derrete, então, vai ser uma propriedade extensiva ou intensiva? Quem colocou aí intensiva, acertou. A cor do açúcar, propriedade intensiva. A densidade da gasolina é uma propriedade intensiva. A massa de um livro depende do tamanho desse livro, não é? Da quantidade de páginas que ele tem. Então, é uma propriedade extensiva, ok? Então, corrigimos a questão 14, vamos para a questão 15. Diz o seguinte: um estudante coletou dados da variação da temperatura da água em função do tempo durante uma aula experimental. Os valores encontrados estão na tabela ao lado. A partir desses dados, construa um gráfico e indique qual a mudança de estado físico que esse gráfico representa. Primeiro, vamos anotar esses dados no gráfico para que a gente responda a questão, ok? Bom, então olha só como é que fica o gráfico aí. A gente tem temperatura em graus Celsius e tempo em minutos, né? No eixo Y fica temperatura, no eixo X, tempo, tá bom? Aí os valores de temperatura que a gente tem ali fornecido: 0, menos 10, menos 20, 20 e 40. Depois a gente coloca os valores de tempo: 0, 1, 3, 5, 8, 10 e 12 minutos, a temperatura em minutos. Anotado aí todos esses dados, a gente vai começar a traçar, né, um com o outro. A gente observa lá na tabela que no tempo de 1 minuto, a temperatura é
40 graus. Então, a gente traça aqui, ó, 40 com 1, coloca o pontinho lá, ó. No tempo de 3 minutos, a temperatura é 20 graus. Então, 3 a gente traça com 20, coloca o pontinho. No tempo de 5 minutos, a temperatura é 0. Então, o pontinho vai ficar em cima do 5 aqui. No tempo de 8 minutos, a temperatura continua 0. Então, o pontinho fica em cima do 8 também. Com 10 minutos, a temperatura é menos 10, tá? Então, a gente traça aqui, ó, 10 com menos 10, coloca o pontinho aqui. E no tempo de 12 minutos, a temperatura é menos 20, a gente traça 12 com menos 20, né? Tempo de 12 minutos. E finalizamos a primeira parte. O que ainda falta aí? A gente traçar a curva. O que a gente observa aí? Que esse gráfico está demonstrando para a gente, tanto o gráfico quanto a tabela, que está ocorrendo aquecimento ou resfriamento dessa água. Com 1 minuto, a água estava a 40 graus. A temperatura dela era 40 graus. Com 12 minutos, a temperatura era menos 20 graus. Então, está ocorrendo o que aí? Resfriamento. Vamos traçar agora a curva desse gráfico, que é passar uma linha aqui pelos pontos aonde a gente colocou aqui no gráfico, tá? Os pontos aí colocados nesse gráfico. Prontinho, olha como é que ficou. Depois que a gente traçou aí essa curva pelos pontos, a questão ainda pede que, além disso, a gente indique qual a mudança de estado físico representada aí no gráfico. Então, vamos colocar. A gente sabe que a 0 grau ocorre fusão dessa água, né? Ou seja, ela passa de sólido, de líquido. Aliás, se tiver sendo aquecimento, ela vai passar de sólido para líquido. Mas esse gráfico não é de aquecimento, ele é de resfriamento. Então, ao invés de estar ocorrendo fusão, vai estar ocorrendo o quê? Ao invés de fusão, vai estar ocorrendo o congelamento dessa água, né? Então, não é temperatura de fusão, é a temperatura de congelamento, de solidificação, né? Então, ó, para a temperatura maior que 0, a água é líquida. Na temperatura de 0 está ocorrendo o congelamento dela. E na temperatura negativa, a água é sólida. É isso que a gente vai colocar. Vamos colocar. Pronto, olha só. Aqui, temperatura maior que 0, a água é líquida. Quando chega a 0, ela vai passar de líquida para sólida. E para a temperatura negativa, a água é sólida. Finalizamos aí a questão 15. Vamos para 16. 16. Para uma avaliação adequada das condições de armazenamento dos materiais, é importante considerar suas propriedades físico-químicas. Observe os dados de 3 materiais na tabela a seguir. Então, a gente tem aí 3 materiais, X, Y, Z, cada um com sua temperatura de fusão e sua temperatura de ebulição. Indique os estados físicos de cada um dos materiais, X, Y e Z, a 20 graus, nas mesmas condições de pressão em que foram obtidas as temperaturas de fusão e de ebulição da tabela. Então, a 20 graus, qual é o estado físico de cada um desses materiais? É isso que a questão está pedindo. Vamos lá. Então, eu anotei aqui a tabela, tá? Lembrando que temperatura de fusão é a temperatura em que o material vai passar do estado fusão sólido para líquido. Temperatura de ebulição é a temperatura que ele vai passar de líquido para gasoso, tá? Então, antes de ocorrer fusão, o material ainda é sólido. Depois que ocorreu a fusão, mas ainda não ocorreu a ebulição, o material é líquido. E depois que ocorre a ebulição, o material é gasoso, ok? Então, vamos lá ver a 20 graus. Olha só como é que a gente faz. 20, o número é positivo. 20 é maior ou menor que 232? É menor. Vai ficar aqui. Para Y, 20 é maior que menos 220 e é maior do que menos 188. Então, 20 vai ficar aqui. E para Z, 20 é menor que 28, então vai ficar aqui. Então, o que a gente tira de conclusão? Que a 20 graus, X é sólido,
A 20 graus, Y vai ser gasoso. E a 20 graus, Z vai ser sólido também. Então, tá aí, ó, finalizamos o estado físico de cada um a 20 graus. Vamos para a questão 17 agora, que é parecida com a questão 16. Então, olha só, questão 17 fala o seguinte: a tabela a seguir apresenta os valores de temperatura de fusão e de temperatura de ebulição de alguns solventes puros à pressão de 1 atm. Sob essa mesma pressão, assinale o que for correto. Então, a gente tem aí os solventes, tá? Que são etanol, acetona, pentano e fenol. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição de cada um, tá? Na letra A fala: o fenol é ótimo solvente, pois se encontra no estado líquido em temperaturas inferiores a 30 graus. Será que para temperaturas inferiores, menores que 30, o fenol, ele é líquido? Vamos ver lá, ó. Fenol, tá aqui, né, o fenol. O que a gente observa? Que a 40 graus é a temperatura de fusão desse fenol, ou seja, é a temperatura que ele passa de sólido para líquido. Para temperaturas menores que 40,9, ele vai ser sólido ainda. Então, aqui quando ele fala que ele é líquido para temperaturas menores que 30, não é. Na verdade, ele é sólido, ok? Ele é sólido para temperaturas menores que 40,9. Então, a letra A não está correta. Letra B. Durante a ebulição do etanol, a temperatura permanece constante em 78,3 graus Celsius. Etanol, temperatura de ebulição dele é 78,3. Durante a ebulição dele, tá? A temperatura vai permanecer constante em 78,3 graus Celsius. Tá certo ou errado? Tá certo, tá, gente? Durante a transformação de um estado para o outro, a temperatura ela se mantém constante. No caso do etanol, a temperatura de ebulição dele é 78,3 graus. Enquanto estiver ocorrendo ebulição, a temperatura vai se manter constante aí nos 78,3 graus. Então, a alternativa B é a correta, ok? 18. Observe alguns dados sobre o metal mercúrio. Densidade, aí a tabela fornece a sua densidade, sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição, seu estado físico na temperatura ambiente e sua solubilidade em água, ou seja, diz se ele é solúvel ou não em água, tá? Na letra A fala: qual é a melhor temperatura em graus Celsius, qual é a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida com um termômetro de mercúrio e justifique. Qual seria a menor temperatura que a gente consegue medir com um termômetro que contenha mercúrio nele? Então, vamos lá, né? Na letra A, pergunta qual é a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida com um termômetro de mercúrio. Pede para a gente justificar. Então, olhando aí pelos dados, qual seria a menor temperatura que a gente consegue medir com um termômetro de mercúrio? Quem colocou a temperatura de menos 38,8 graus Celsius acertou, tá? Olha só. Essa é a menor temperatura que pode ser medida, tá? Com um termômetro de mercúrio. É a temperatura de menos 38,8 graus Celsius. Porque abaixo dessa temperatura o mercúrio ele vai se solidificar. E aí, ele não vai mais poder ser utilizado em termômetros. Se ele se solidifica, ele não vai mais conseguir se movimentar dentro do termômetro, ficando inviável o seu uso, ok? Na letra B, pergunta o seguinte, ó. Esse termômetro pode ser usado para medir temperatura de ebulição da água sobre a pressão de 1 atm? Por quê? Sim.
O termômetro de mercúrio ele pode sim ser utilizado para medir a temperatura de ebulição da água, pois a temperatura de ebulição da água sob a pressão de 1 atm é 100 graus Celsius, valor que está entre as temperaturas de fusão e de ebulição do mercúrio, tá bom? Ou seja, o mercúrio, nessa temperatura de 100 graus, ele é líquido, então a gente consegue sim utilizar ele para medir essa temperatura, tá bom? Na letra C, pergunta: quando o mercúrio é adicionado à água, ambos a temperatura ambiente, ele flutua ou afunda? Indique os dados que lhe permitem explicar sua resposta. Então, quando ele entra em contato com a água, ele afunda. Primeiro, porque ele é insolúvel na água, ou seja, ele não se dissolve na água. Segundo, porque ele é mais denso do que a água, ou seja, ele é mais pesado, por isso ele afunda, tá bom? Finalizamos a correção aí do terceiro exercício. Em breve, nós iremos corrigir o próximo exercício, o quarto exercício, ok?